estejam bem nesse momento e também espero ajudá-los aí para entender melhor esse processo de diferenciação celular tão importante para o organismo de seres eucariontes. Bom, vou começar falando um pouco a respeito das células-tronco. As células-tronco, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, e elas são, assim, resumidamente, são células primordiais, são células extremamente importantes e indiferenciadas. Então, essas células, elas podem tomar dois grandes caminhos no organismo de seres eucariontes. Elas podem continuar se dividindo e formar novas células tronco para formar ali aquele pool de células que podem ser utilizadas posteriormente, ou formar células diferenciadas, como células epiteliais, cardíacas, células sanguíneas, musculares, nervosas. Mas como isso ocorre? Como as células têm o mesmo genótipo, já que partiram dessas células tronco, só que com fenótipos diferentes. Isso acontece graças à diferenciação celular. Então, vamos usar um pouco a imaginação. As células, elas possuem um núcleo. Dentro desse núcleo, elas possuem o DNA. E no seu DNA, o genoma, né? O material genético, os genes. Então, comparando esse DNA com um grande supermercado, no supermercado nós temos em suas gôndolas os produtos, alimentos que vão ser utilizados para a fabricação de receitas diversas. Então, para a fabricação, para a produção de um prato específico, você não vai utilizar todos os produtos de um supermercado. Você vai escolher alguns produtos específicos para serem usados exatamente para aquela receita que vai ser consumida em um certo momento e vai ser utilizada para um determinado momento. Isso acontece da mesma forma com o DNA. Então, eu tenho o DNA, tenho os genes e eu tenho ali a utilização não de todos os genes, mas de certos genes que vão ser ativados ou inativados em algum momento para formar células especializadas, específicas e diferenciadas, ou seja, receitas diferentes. Então, com isso, eu tenho a diferenciação celular, que ela pode ocorrer em 4 níveis diferentes: transcricional, pós-transcricional, traducional ou pós-traducional. Então, lembrando ali da síntese proteica, esses momentos, eles são importantes para a síntese proteica, não ocorrem apenas no núcleo, mas sim no núcleo e no citoplasma. Então, a diferenciação celular, essa alteração pode ocorrer nesses 4 níveis diferentes. Primeiro, existe o controle da expressão gênica através da transcrição, que é o primeiro momento lá da síntese proteica. Ele vai, nesse momento, a um controle dos genes que serão transcritos ou silenciados. E isso acontece graças a proteínas que interagem com sequências do DNA, induzindo ou reprimindo esses genes. Falando em proteínas, temos aqui o primeiro controle da transcrição, que é o controle gênico combinatório. Então, nessa imagem, podemos ver aqui uma proteína, que chamei ela de proteína X, e ela vai agir em determinadas regiões desse DNA, regiões diferentes, tá? Então, em genes diferentes desse DNA, mostrando aí algo não específico. E temos uma segunda situação, um conjunto de proteínas agindo em um único gene. Então, mostrando novamente que não há aí uma especialização. E isso é extremamente importante, porque torna possível gerar uma grande complexidade biológica, mesmo com poucas proteínas de regulação gênica. Porque imaginem a situação:
uma proteína, ela inativaria um gene específico, ela seria apenas para aquele gene específico, então seria necessário uma quantidade maior de proteína para realizar esse controle da transcrição, por exemplo. Mas, claro, existem proteínas que são fatores de transcrição de genes específicos, porém, são minoria. Um segundo momento é através da metilação do DNA. Então, eu tenho a molécula de DNA que ela é composta por bases nitrogenadas, e uma dessas bases é a citocina. Então, isso acontece, a metilação do DNA ocorre exatamente quando grupos metil, CH3, se ligam à citocina desse DNA, suprimindo a transcrição de determinados genes. Então, resumidamente, áreas com uma grande quantidade de metil vão ser inativadas naquele momento, ou seja, não vão estar acessíveis para a maquinaria da transcrição. Outro momento que pode acontecer é através da compactação da cromatina. O DNA de eucarionte já é sabido que ele pode apresentar níveis diferentes de compactação. Então, naquela região mais compactada de um DNA, é exatamente ali naquele momento, é naquela região que ela não vai estar disposta a reagir à transcrição, à maquinaria de transcrição, ou seja, aquela região estará inativa. Também temos o controle pós-transcricional. Então, o DNA, ele foi transcrito, e nesse transcrito primário, na formação desse transcrito primário, podemos ter uma alteração ali, que é quando há um desligamento da maquinaria de transcrição prematura desse transcrito primário, formando um transcrito diferente daquele que seria se ele terminasse normalmente a transcrição, o processo transcricional. Também existe o splicing alternativo. Então, no DNA, nós temos regiões que são chamadas de exons e regiões que são chamadas de introns. Então, as regiões que são chamadas de exons são sequências de bases que codificam proteínas. São sequências de bases que foram transcritas e que codificam proteínas, né? E eu tenho também os introns. Os introns são sequências de bases, só que elas não codificam proteínas. Elas foram transcritas, mas não codificam proteínas. Então, no splice alternativo, eu tenho a quebra, eu tenho essa dobra, essa separação dos introns dos exons. Então, os exons, eles permanecem ali na molécula de RNA, mensageiro, né? E eles são realocados. E nesse momento em que há a realocação, eu tenho essa alteração na conformidade. Então, formando ali um RNA mensageiro maduro. E aí tem a próxima etapa. Então, o DNA ele foi transcrito. Eu formei o RNA mensageiro maduro, foi formado o RNA mensageiro maduro, e ele precisa sair do núcleo para o citoplasma, que é onde ele vai encontrar os ribossomos e aí realizar a síntese proteica propriamente dita. Então, se há uma moderação na quantidade de RNA mensageiro que sai do núcleo para o citoplasma, vocês concordam comigo que alterando a quantidade desse RNA mensageiro que sai do núcleo para o citoplasma, eu também tenho uma alteração ali na formação das proteínas. Então, provavelmente o número de proteína formada pode ser alterado. Também existe o momento, e também existe um controle que é na
tradução. Então, o RNA mensageiro ele conseguiu sair do núcleo para o citoplasma. No citoplasma, ele encontra os ribossomos e, através desse contato, desses sítios internos dos ribossomos com o RNA mensageiro maduro, a possibilidade da modulação quanto essa organela vai traduzir de RNA mensageiro, o quanto de RNA mensageiro vai ser traduzido. E, além disso, também existe a mudança na estabilidade do RNA, desse RNA mensageiro. Então, eu tenho RNAs mensageiros estáveis, então eles vão ser utilizados diversas vezes na maquinaria da tradução. E existem aqueles RNAs que não são estáveis, eles são instáveis, então eles vão ser utilizados e rapidamente degradados. E aí, lá no final da síntese proteica, eu vou ter uma quantidade diferente de proteína produzida, tanto na alteração em relação aos sítios internos dos ribossomos, quanto nas mudanças da estabilidade do RNA mensageiro. O controle também pode ocorrer na etapa pós-traducional, que é quando eu já tenho a proteína propriamente dita formada. Só que existem alterações que podem ocorrer através da adição de alguns grupamentos funcionais, como sulfato, acetato, metil, fosfato. E um desses aí, os mais utilizados, é a adição ou remoção do grupamento fosfato, que é a fosforilação. Também pode ocorrer a adição de cadeias de carboidrato, bastante estudada também, que é a glicolização, ou a adição de cadeias de lipídios. Então, assim, para fixar, é importante ressaltar que todos esses processos podem levar à diferenciação celular. E todos eles acontecem sem alterar a sequência do DNA da célula. Mas é alterada a expressão dos genes, o processamento dos RNAs, a tradução e também existem as modificações pós-traducionais. E assim, é interessante lembrar e ressaltar que, dependendo do grau de diferenciação daquela célula, ela pode ter uma menor capacidade de divisão por mitose. Então, lembrando lá do ciclo celular, existe a fase G0, em que há uma ocorrência de mitose reduzida. Tá? Então, essas células que elas têm um grau de diferenciação maior, elas vão se encontrar nessa fase da mitose. Mesmo nessa fase da mitose, elas vão continuar se dividindo, mesmo que seja em quantidade menor, em velocidade menor também. E essas células que continuam a mitose, elas possuem uma memória celular, mantendo essas diferenciações por muitas gerações, que é uma característica extremamente importante, porque isso daí facilita, né, a mitose e aí a passagem também dessas características das células mães para as células filhas. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós podemos tirar no nosso encontro síncrono. E agora, eu acho extremamente importante que vocês assistam a próxima aula, que é sobre células-tronco, aquelas células que eu falei lá no começo da aula, tá bom? Então é isso. Muito obrigada e até mais.